Olá, pessoal. Vamos para a nossa aula de língua portuguesa com a correção da atividade proposta na aula passada, a aula do dia 9, né? Nós estamos trabalhando esse texto já desde a semana passada, um áudio, né? A leitura, vocês ouviram, e fizemos a proposta de questões objetivas, depois de fazermos uma análise bem aprofundada sobre o gênero textual. Agora vamos às perguntas de maneira mais simples, né? Vamos às questões, então, e às respostas, ok? De acordo com o texto, os eventos mais importantes do Carnaval naquela época aconteciam na Avenida Rio Branco, reta, larga e imponente. Deixei já destacado aqui, ó. E foi nessa Avenida Rio Branco que tivemos a nossa primeira impressão. E que impressão? Do Carnaval brasileiro, ok? Quando a gente tem questões como essas aqui, a gente tem que ir para o texto, né? Não é querer adivinhar o que eu li, e será que é isso? Vou chutar. Inclusive, há fragmentos do texto aqui, né? Então, você o fato de estar aqui não significa que esteja correta, tem uma alternativa correta apenas. 2. A palavra transplante se refere ao fato de a menina mudar de sua terra natal, nós vimos a biografia dela, né? Para um país distante e diferente como o Brasil. Tá bom? Transplante de menina é uma memória literária por narrar, olha só, essa é a questão, para mim é a questão mais importante desse exercício, para a gente reconhecer o gênero. Por narrar o passado vivido pela narradora com impressões pessoais e com a sensibilidade dela, ok? Então, pessoal, por que não pode ser um documentário sobre a viagem da narradora para o Brasil? Por que não falar sobre a viagem dela para o Brasil? Tá? O texto simplesmente não fala isso. Lembranças de fatos do passado ocorridos na infância da narradora personagem. Não, aqui não é uma lembrança de fatos do passado, e sim de um evento pontual, né? Ela vai ao Rio de Janeiro com seus familiares, né? Ela está ali com seu pai, inclusive anda no carro do tio, né? E depois ela testemunha ali o carnaval carioca, né? O carnaval brasileiro, aquilo que ela achou maravilhoso, que deixou lá em êxtase, né? Todos ficaram embriagados, ok? Então, a questão 4 fala exatamente sobre isso, né? Literalmente embriagados. No último parágrafo, isso significa embevecidos. Pessoal, quando nós pudermos, vamos consultar o dicionário. Né? Muita gente colocou embebedado, mas embebedado aqui e embriagado são sinônimos quando se trata de bebida alcoólica. Mas o texto não está falando de uma embriaguez relativa à bebida alcoólica. Tá? Está falando de um embriagado em sentido figurado. Tá? Então, uma figura de linguagem que significa embevecido. Aí, que significa estado de êxtase, extasiado, né? Estático com X, tá? Procure no dicionário o que é estático com X. Maravilhado, seduzido, tomado, né? Tá bom? Então, portanto, não é embebedado, não é um termo alucinado, né? Tendo alucinações, literalmente é isso. O alegre, que seria uma coisa mais simples, é muito mais do que alegre, né? Então, aqui um estado de êxtase. Ok? Letra A. A quinta questão, o gênero Memórias Literárias apresenta o contato entre o passado e o presente. Em Transplante de Menina, esse contato ou comparação é feito de modo subjetivo, implícito, tá? Você não está ali claramente expresso. Há um contato entre o passado e o presente, mas ela cita apenas o passado distante, pois o presente já é conhecido. Ela não ela não coloca o segundo elemento do presente. Ela é como se todo mundo já sabe como é que é o presente. Então, ela vai contar o passado apenas. Mas a gente percebe que ela sugere uma comparação, tá? De modo implícito ou subjetivo. O modo explícito, gente, é quando aquilo é claro, está lá no texto, todo mundo está lendo e está vendo, está explícito, tá? Está bem aparente ali. Portanto, não foi dessa forma. Por meio de exemplificação de fatos presentes ao lado de fatos passados. Não, ela não faz exemplificação. Aí, quando você cita, por exemplo, né, era assim, dessa forma, e aí contaria dessa maneira como é que é no presente. Atualmente não existem mais aqueles carros, né, aqueles desfiles de carros. Ela não fala isso, né? Em toda a narrativa, sugerindo que no passado tudo era melhor. Não, ela não faz essa sugestão, ela não sugere isso aí, ela não faz isso em toda a narrativa, tá bom? Bom, a nossa proposta de atividade para vocês é a produção textual. A produção textual
de uma memória literária. Bem simples, né? Vamos ver se vocês conseguiram entender o gênero. É importante, não podem deixar de colocar nome, turma e data da atividade. Alguns alunos mandam atividade para mim e não colocam. Colocam na mensagem do WhatsApp, mas não colocam no papel. É necessário que cada folha que você envie, lá no alto da folha, ou então no final, mas preferencialmente no alto, tenha lá o seu nome, a turma e a data. Tá bom? Crie uma memória literária a partir do depoimento de uma pessoa adulta de sua casa. Procure um evento marcante dessa pessoa, na vida dessa pessoa, que possa ser contado de forma literária. Tá? Então, vai ser contado, e aí ela vai contar de maneira mais natural e você vai transformar isso em literatura. Pode, por exemplo, ser o caminho de ida e de volta para a escola. Como é que era isso? Com quem era a ida e a volta? Como era o caminho? Alguma brincadeira com os colegas? Passava por algum local interessante? Eu vou contar o meu exemplo aqui, né? Eu, por exemplo, gostava de olhar uma loja de bicicletas e outra de camisas de time de futebol. Loja de material esportivo, olhava ali a vitrine, ficava admirando aquelas camisas, né? Coisas de menino naquele tempo. Na hora do recreio, jogávamos um jogo do bafo. Alguém sabe o que é isso? Nós colecionávamos figurinhas, né? Então, sempre era lançado figurinha, eram lançadas figurinhas, por exemplo, da Disney, Hanna-Barbera, que era um grupo que fazia desenhos animados, né? Então, pegávamos aquelas figurinhas ali, as que eram repetidas, nós íamos para o jogo do bafo e disputávamos com os colegas, né? Batíamos, né? E com o impacto das mãos no monte, cada um colocava 10 figurinhas, 20, 30, quantas pudesse. E aí fazíamos ali um 0 ou 1 sorteio para saber quem é que ia fazer primeiro. Se você conseguisse levantar as figurinhas, se conseguisse levantar todas, que era quase impossível, a que você conseguisse levantar era sua. Então, o jogo do bafo você batia e o deslocamento do ar fazia com que você ficasse com as figurinhas que eram levantadas e viradas para cima, né, para aparecer a imagem. Bom, lembre-se de que se trata de um texto de ficção. Portanto, essa história não é um documentário ou um relatório de fatos do passado, mas um texto literário. Tá? Seu texto deve ter uma apresentação, quem? Personagens, onde, em que local aconteceu isso? Tem que ser uma história que seja do nosso bairro, no caso, né? O bairro onde cada um de vocês mora, a rua, né? Quando isso ocorreu? Pode localizar no tempo, né? Mas tem que dar alguma demonstração de que era uma coisa no passado. Assunto, do que trata o assunto? É a escola, é a vinda para a escola, eram as brincadeiras que havia na calçada, era o bate-papo, as amizades, como é que era? Uma tradição qualquer, uma festa de repente, né? Clímax, né? Clímax é aquela história, é o ponto de tensão da história, tá? Então é necessário que haja um clímax. Nas memórias literárias o clímax é bem suave, né? E o desfecho, gente, tem que haver um desfecho. Personagens têm que ser nomeadas, aliás, né? Colocar nome nas personagens, né? Um rapaz, um homem, menino, você coloca nomes, tá? Sempre que a personagem tiver uma certa relevância, importância, colocar o nome. O narrador deve ser em primeira pessoa. Então, se você, por exemplo, vai ouvir o tio, a tia, né? Aí você não vai contar, meu tio, quando era pequeno, meu tio se chama Antônio, quando era pequeno, viveu em tal bairro e ia para a escola. Não, você vai contar como se fosse ele contando a narrativa. E lembrar, né? Você irá escrever, mas a personagem será o adulto que contou a história para você. Tá bom? É isso aí, gente. Vou aguardar então a participação de vocês.